Olá, olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado, certo? Então, assim, vou começar com vocês hoje aqui com algo que eu acho que é fundamental, que é basicamente este gráfico aqui que está diante de vocês. HYG sobre IEF. Agora, o que é isso, né, gente? HYG chama-se High Yield, né, em termos de dívida corporativa, né? E o IEF é um treasury, é segurança, né? Então essa razão mostra basicamente como o mercado está, se ele está comprando risco ou fugindo do risco, né? Quando sobe essa razão, o sistema está confortável. Quando a razão cai, o sistema entra em defesa, né? E aí o crédito não mente, né? Ele costuma antecipar as viradas. E aí o que chama atenção aqui é que desde 2008 a gente tem uma compressão enorme estrutural aqui ó, acontecendo, né? Essa compressão ela como é 2008, vocês estão vendo aqui, esse é o gráfico mensal, né? Trata-se de uma compressão que é uma zona intermediária, né? Com um triângulo aqui fechando, que foi rompido supostamente para cima e retestado na área média, né? Então, nesse sentido, o mercado pode até de um modo estar dizendo, né, que ele e aqui em 2020, lembre-se que foi o Covid, né? Pode estar dizendo que ele está tentando, né, alimentar o apetite por risco, mas observe claramente o que está acontecendo aqui, ó. Aqui a gente tem, né, talvez falsas impressões, porque divergências ocorrem em todos os níveis de impressões, né, são impressões. Os gráficos eles traduzem comportamento humano. Então, no fim das contas, ó, a gente tem aqui, ó, se a gente for colocar deste ponto aqui, né, deste ponto aqui, até temos aqui, ó, né, topos ascendentes, tá vendo? Topos ascendentes com uma e duas saídas que se refletem tanto no RSI como na ação de preço aqui, né? Dessa tentativa de retroalimentar, né, esse apetite por risco, né? Mas não está funcionando muito bem. E aí eu vou mostrar para vocês por quê ou seja, né, aqui a gente tem a possibilidade de perder essa linha média aqui. Então assim, acima dessa linha média ainda existe algum apetite por risco, abaixo dela fica um pouco mais difícil, né? E é o que a gente pode ver em breve aqui acontecer e veremos, né? Do contrário, se for rompido isso daqui, sempre pode acontecer também, né? A gente não sabe, não temos bola de cristal, mas se for para seguir o que está acontecendo nos gráficos, a gente vai ter um rompimento para baixo aqui dessa linha média, beleza? E aí eu vou tentar mostrar agora como que isso se traduz em equities, como é SPX, aqui é S&P, SP500. Isso aqui é o gráfico anual, reparem, eu falei certa feita que o Bitcoin nunca tinha visto um bear market do mercado tradicional, e com isso, pensa anual, tá? Anual. Veja aqui, ó, que desde 2009, né, desde 2008, a gente não tem nenhuma vela significativa aqui, tá vendo? Ó? Nenhuma vela significativa. Aqui, ó, velas não são significativas. Aqui, ó, significativa vela. Veja por quê? Porque a quantidade de volume significativo aqui entrando ou saindo, né? Volume entrando de venda ou de compra, se for o caso, se a gente quiser ver dessa maneira, né? Então, assim, veja como o mercado, de certa forma, já teve diversos momentos que houve um volume extraordinário entrando ou saindo, e que tem basicamente 10 anos ó, que não acontece um movimento como esse daqui, um movimento, nem sequer um movimento como esse daqui, ó, não ocorre há bastante tempo, ó, 4 anos de queda, né? Aqui nós temos 2 anos de queda. Reparem que a gente ficou bastante tempo aqui sem ter quedas, ó. Aqui foi o quê? De 74 até 2000, 25 anos aqui de bull run. E aí a gente teve 1, 2, 3 anos, aí teve mais uns 5, mais 2, né? Então agora a gente está nessa aqui, ó. O nosso ponto agora é 17 anos de bull run, né? E veja como o gráfico anual está. Faltam ainda 10 meses, ó, o gráfico anual está hoje indeciso, e o gráfico mensal, que nos interessa um pouco agora, veja como é que ele está. Se a gente traça pega essa linha do gráfico anual aqui, ó, que é a linha de divergência de baixa, como vocês podem ver no tempo gráfico anual. Estende para o mensal, olha o que, que acontece, veja, eu estou me referindo tanto a essa linha aqui ó, de suporte como a de resistência, tá? Então, ó, no mensal, a linha de suporte, veja como ela, curiosamente, ela é um suporte de corridas. Ó. Enquanto a gente está em cima dessa linha aqui, ó, em cima dessa linha tracejada, é corrida. Quando a gente vai para baixo dela com reteste, correção. Em cima dela, corrida. Ó, aqui, ó, abaixo dela, correção. Aqui, ó, uma correção para chegar nela. Corrida, correção. Aqui, ó, de novo aqui, só correção. Aqui de novo, ó, corrida. Foi para tá tentando ir abaixo dela, não foi. Aqui, ó, de novo, foi para baixo, correção, né? E aí agora olha o que, que está acontecendo. Isso aqui no tempo gráfico mensal, né?
Tempo gráfico mensal, o que está acontecendo? Estamos indo em direção a ela, e olha aqui o tempo gráfico mensal, o que a gente tem? Um gráfico, um ponto de indecisão. Dá para estender por mais tempo nesse local? Dá. Se a gente for para o semanal, olha o que acontece. Ó. No semanal, porque aí a gente diminui, mas são as mesmas linhas, de novo, ó, acima da linha tracejada, corrida, abaixo, mas já no meio, né? Abaixo, correção, acima, corrida, abaixo, ó, foi abaixo, correção, né? Você vê que o gráfico anda até abaixo, ele anda para cima aqui, bem de lado, ó. Só que aí, ó, aí aqui é a área bullish, né? Tá correndo com a área bullish, não tá conseguindo, retesta a área bullish uma vez, retesta a segunda vez, nem chega até aqui, correção, né? Nós estamos agora neste mesmo ponto aqui, veja, ó, estamos aqui tentando travar dentro da área bullish, ó, igual aconteceu aqui, ó, tentando travar dentro da área bullish, não está dando certo. Aí há uma correção aguda, né? E aí o mercado aqui, ó, retesta e bum. Aqui pode fazer reteste e cair, né? Ó, você tá vendo que o mercado tá agora no semanal tentando subir aqui, ó. Ele pode retestar e cair, né? Mas é importante que a gente veja que isso está acontecendo, né? O S&P está em compressão com essas correções curtas, e aí é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? E vamos lá, partir para o Russell. O Russell, em relação a patamares Fibonacci, em relação até a Dow, S&P, os outros, né, índices, né, ele não conseguiu sair nem da retração 1 aqui, ó. Então ele não conseguiu de fato partir para euforia, né? Se a gente ver rapidamente aqui para mostrar para vocês, ó, nós temos aqui, ó, euforia 1.2721414, nós temos aqui S&P futuros, ó, euforia 1.2721414, nós temos em Nasdaq aqui, ó, euforia 1.2721414, né? Mas a gente tem um padrão que se repete aqui nas small caps, né? E também, pasme ou não, no Bitcoin, ó. Veja, 786 e aqui, ó, 786, estão lutando do mesmo jeito, com o mesmo patamar, né? Basicamente, eu acho que isso é importante da gente ver, né? Ao mesmo tempo, vou voltar para o Bitcoin, mas ó, o dólar está lateral, tá? O dólar está lateral e lateral há bastante tempo, lateral aqui desde abril de 2025, ó, tá lutando aqui com essa região aqui de 96,8 de suporte e de 100,2 como resistência, além dessa linha de longuíssimo prazo aqui, ó, a linha tracejada, que forma um triângulo no fim das contas, né? Se a gente for parar para ver assim, ó, essa linha forma um triângulo, tem vários triângulos, mas é uma linha que está aqui desde quanto? 2008, né? Então é importante a gente entender linhas de 2008, linhas de longo prazo, tá? E vejam só, aqui, ó, né, essa lateralização do DXY, né, faz com que a gente pense o seguinte: o risco sobrevive, mas se ele rompe o range para cima, vai pressionar o crédito, vai pressionar as ações, vai pressionar a cripto, né? Então o sistema está num equilíbrio, o dólar está neutro, na verdade, estão falando que o dólar está em queda, mas está neutro, o crédito está comprimido, né? E as equities estão suspensas, elas estão lateralizando uma área de euforia que, vamos lá, né? Mas aí vem o Bitcoin, que eu acho que é o mais importante. Eu tenho dois gráficos do Bitcoin aqui. O primeiro é esse macro, né, para igualar ali o que nós estávamos analisando de S&P e afins, né? Vejam que o Bitcoin está aqui na Value Area High dessa grande região aqui, ó, de volume que eu fiz desde 2008, porque aqui nós estamos tratando especificamente, né, do Bitcoin pós-CME, né, que eu acho que é um elemento importante, a gente tratar do Bitcoin após a entrada na CME, né, e aí a gente tem aqui o Bitcoin fazendo isso, ó, o trabalho de estar na Value Area High aqui, mas já tendo saído da área de super euforia, ó, você veja que nenhum dos índices foi a 168, só o Bitcoin foi, mas trabalhou pouco tempo na 414 aqui, apesar de tê-las tomado como suporte, ó, pum, e trabalhou a 272 aqui um certo tempo a mais, fazendo uma bandeira de baixo, e agora eu acredito que a lateralização possa ser em torno dessa região aqui, para uma última pernada de baixo para casa dos 40 mil. Esse aqui é o meu ponto, né? E localmente, né? Vamos falar localmente, porque o Bitcoin não está liderando, né? Mas eu imagino, se começar a correção, né, do mercado tradicional, o que vai acontecer com o Bitcoin, né? Porque no fim das contas, se a gente para ver aqui, ó, tá trabalhando na região bearish aqui, ó, tá evitando a região bearish e ao mesmo tempo, ó, tá criando aqui, ó, pelo menos S&P aqui, ó, que eu acho que já dá para ter uma noção, ó, veja, claramente tempo gráfico diário aqui, ó, a gente tem topos ascendentes e topos descendentes, então assim, é uma correção iminente, né, que a gente está esperando aqui, né? Então
Eu acho que o Bitcoin aqui nessa situação, ó, né, lateral, aí neste caso aqui, o Bitcoin já está lateral também há um certo tempo, de novo, né, entrou nesse range aqui no dia 31 de janeiro, né, já são aí 18 dias dentro desse range, a gente fez rapidamente aqui essa região de lateralização para perceber bem o que estava acontecendo, e veja bem também o principal, ó, tem uma região aqui que a gente já falou sobre, de demanda e de oferta, né, que eu acho que são os pontos cruciais para o momento. Se o Bitcoin passar pela correção integral ali que nós estávamos falando aqui, né, ó, na casa dos 40 mil dólares, e vai abaixo dessa área de demanda. Eu diria aqui né, movimentos de rápidos, talvez, abaixo dessa área de demanda, porque essa é uma área de demanda mensal, tal qual essa é uma área de oferta mensal. Logo, aqui muito difícil de romper para cima depois que rompe para baixo. E aqui muito difícil de romper para baixo enquanto está por cima, né? De fato, se rompermos para baixo aqui, fecha um gráfico diário, semanal e mensal, né, um candle abaixo aqui desse patamar, tudo bem, podemos pensar em um tempo maior em regiões inferiores, até os 30 mil que a gente viu ali. Mas o ponto fundamental é a gente pensar que por hora, né, vamos trabalhar por hora, por ranges, o Bitcoin está preso entre 64 e 79 mil dólares, né? E é isso que vai definir o primeiro movimento, né? Digamos assim, no caso aqui, isso vai definir se a gente, mesmo que a gente pode romper aqui com fake out e voltar, né? Mas então assim, o que vai definir de fato o regime, se for um regime de retomada de alta, é o rompimento dessa região de 71 e 73,5 aqui. Mas ao mesmo tempo, rompendo 64 para baixo, aí a gente já fica, eu acredito, né, tende a se criar uma região de acumulação inferior, né, tal qual aconteceu no último rompimento de uma bandeira de baixo, porque esse aqui, ó, iria mais ou menos também para a mesma região ali, ó. Se a gente for ver a rigor, né, veja só para onde vai, ó. A rigor vai para os 43 mil dólares. Se não formos tão rigorosos assim, ó, vem justamente para essa área aqui de 49,6 mil dólares, 50 mil dólares o Bitcoin, tá? Então, por hora é o seguinte, hoje eu mostrei que o gráfico mais importante não era só o do Bitcoin, como o Bitcoin se comporta em relação a outras variáveis do sistema, principalmente no que se refere ao crédito, o dinheiro, efetivamente, né, o funcionamento, a circulação do dinheiro, tá? Esse HYG sobre IEF é um eixo silencioso, se ele rompe para cima o risco pode respirar, mas se rompe para baixo o mercado inteiro, né, vai acabar se reprecificando, e aí a próxima grande pernada eu não acho que vai nascer de hype, né? Vai nascer de fato de um assentamento em relação às condições de liquidez do sistema. Então, quando o crédito trava, a política vai virar ruído, né? Quem vai mandar vai ser justamente o financiamento do sistema, beleza? Então, eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido útil para você, tá? E eu venho com mais informações ao longo dos dias. Espero que tenham passado um bom carnaval, tá? E que todas essas informações, se forem úteis, repassem para aqueles que vocês acham que podem se interessar nesse conteúdo. Eu tenho um canal no Telegram, isso não é aconselhamento financeiro, estou passando minhas impressões sobre o mercado. Também tenho redes sociais no X, no Threads, que há o link do meu canal gratuito, sempre gratuito, do Telegram, tá? Eu espero vê-los aqui sempre. Um abraço.